Ok, hoje, bem-vindo a Uvas e Personalidades, hoje temos mais uma personagem habituada aos palcos, tá? De uma forma bem mais profissional. Bruno Valentim é um dos representantes aqui do litoral do Sebrae. Bruno, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que agradeço, obrigado, João. Como profissional do Sebrae, quem não te conhece, quem é Bruno Valentim? Quem é Bruno Valentim? Hoje, obrigado primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa, compartilhando essas informações que eu acredito que é de grande valia para todo o público reconhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui no litoral. Eu, Bruno Valentim, eu sou caiçara, minha família é lá da Ilha do Mel, nasci e fui criado também na ilha, nasci em Paranaguá, mas a maior parte da minha infância eu fiquei na Ilha do Mel. Estudei até o ensino fundamental na Ilha do Mel mesmo e vim para Paranaguá no ensino médio. Aqui eu fiz o ensino médio, fiz a faculdade, me especializei, entrei no Sistema S, na verdade, com 19 anos. A primeira experiência que eu tive foi dentro do Sistema FIEP. E lá foi uma escola de aprendizado, saí de lá com quase 28 para 29 anos e hoje estou como consultor do Sebrae, atendendo a linha estratégica de gestão e empreendedorismo. Como é que tu saíste dessa limitação insular da ilha para horizontes mais largos? Como é que foi esse clique? Essa transição, eu sempre tive vontade, eu sempre fui curioso, né? Sempre tive vontade de sair da ilha, né? Claro, quem mora na ilha hoje tem uma perspectiva de vida muito diferente para quem quer sair. Então você precisa ter uma fonte de renda, você precisa, né, ter essa, não digo comodismo, mas ter uma vontade de querer morar na Ilha do Mel. Eu já tive essa experiência, eu sou muito grato, minha família de lá é meu berço, eu sempre digo que quando eu vou para a Ilha do Mel eu vou para recarregar as minhas energias, para ficar com a minha família, mas a minha perspectiva, a minha vontade sempre foi crescer. E sempre foi poder sair da ilha, buscar experiência, né, crescer como profissional, buscar oportunidades, e foi o que eu tive. Então, quando eu vim para o continente, né, para Paranaguá, tive outras oportunidades profissionais, mas eu sempre sabia o que eu queria. Isso eu sempre falava enquanto pequeno para minha mãe, né? Eu falei, não, eu quero buscar uma atividade profissional quando eu crescer, quero fazer uma faculdade, né? Quero me aperfeiçoar nessa função. E eu era muito tímido naquela época, né? Então eu era um jovem um pouco tímido, era muito introspecto. Aí com o tempo, com os cursos também e com as experiências que eu tive, aí eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, principalmente com a comunicação. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de entender um pouquinho sobre as necessidades, as dores, as perspectivas, as histórias, né? Ok, a responsabilidade do Sebrae dá-te uma formação que de alguma forma tu te representas o Sebrae. Como é que tu te sentes sendo a cara, a face do Sebrae? Tu sentes essa responsabilidade como uma responsabilidade a ter ou um legado? Dentro dessa perspectiva, João, acho que é uma grande responsabilidade hoje atuar aqui no litoral como consultor do Sebrae. Hoje uma das premissas da casa do Sebrae é fazer com que tenham pessoas do próprio território atuando na cidade. Eu acho que é essa grande representatividade que a gente quer trazer, porque daí a gente gera mais confiança, mais credibilidade, né, com o nosso público aqui dentro dos 7 municípios que compõem o litoral paranaense. É uma baita responsabilidade. Eu fico hoje muito honrado em poder ser caiçara e representar aqui essas atividades que o Sebrae tem, né, como valores aí, potencializar o crescimento das pequenas e médias empresas. Como é que tem sido o feedback dos jovens que acercam o Sebrae para essa formação? É uma pergunta bem subjetiva, João. Mas eu acredito que seja muito positivo. Eu vejo pela repercussão da participação dos jovens nos nossos eventos de mobilização. O Sebrae trabalha muito com investir no desenvolvimento e trabalha muito com a inovação. Eu acho que com essa pegada da inovação, hoje a gente tem uma atração muito maior, né, por parte dos jovens, mas as pessoas também que têm uma certa experiência também acabam se valorizando, também buscando informações, oxigenando com mais conhecimento, e isso com certeza a gente acaba recebendo feedback positivo, percebendo, tendo a percepção da grande população que participam dos nossos eventos aí, que é para a gente poder atrair os nossos clientes. Agora vamos para agora vamos para a uva, tá? Vamos ver como é que é a uva Bruno Valentim. Bruno, diz-me uma coisa, és novo, tens uma evolução já a passos largos, já bem vista, tá? Bem vista em muitos cantos, Sebrae dá-lhe a carta e passa-lhe essa responsabilidade para as mãos, mas diz-me uma coisa, tem a realidade. Se a tua vida fosse um livro, que título teria? Sou movido por desafios.
Acho que essa é uma temática muito importante para mim, João. Tanto como pessoa, enquanto profissional também e como atleta. Eu acho que essas esferas com qual a gente trabalha, né? O desafio é o que nos traz aquela provocação de a gente sempre buscar o nosso melhor. E eu acho que esse é o oxigênio, não só para o meu corpo, mas como para os meus objetivos também. Houve uma perspectiva que eu apanhei já há uns tempos atrás de atletas que, de alguma forma, eles veem as metas, mas já não as consideram. Consideram um degrau para a frente, não um fim do desafio. Tu tens a mesma perspectiva? Perfeitamente. Eu acho que essa é uma analogia para a minha vida. Essa é uma das principais premissas que eu carrego, que um objetivo simplesmente ele vai puxar o outro. Então, quando você chega num determinado objetivo, meta a ser alcançada, você já está se preparando para uma próxima. E isso trabalha a constante evolução do ser humano, né? Enquanto mente, enquanto corpo, né? Enquanto espiritualidade. Então, tudo vai dependendo do propósito de vida de cada um. O meu é sempre me superar. Tu és apologista, então, vendo a tua evolução e a tua força de vontade, és apologista da ideia de que a natureza conspira? Olha, João, tendo essa sede de conquista, essa aventura, esse propósito de ver o mais desconhecido avançar, essa ansiedade de mais, a natureza tem conspirado nesse sentido? Totalmente. Eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Eu tenho minha religião muito firme comigo, então eu sempre digo que a religião é de cada um, né? O coração é a religião da pessoa, então isso fortalece muito a alma. Mas com relação à natureza, então eu preservo muito o meu bem-estar. Né? Sempre se alimentar bem, sempre dormir bem, estar buscando uma constante aperfeiçoamento com leituras, com estudo, e eu acho que isso favorece também a nossa vida. E também viver num ambiente desse também que favorece ainda mais, né? Praia, né? Eu acho que isso são situações, fatores que favorecem o nosso crescimento, sim. Acho que isso com certeza. O empresário, o jovem empresário, o velho empresário que queira abordar o Sebrae e queira um esclarecimento, que ideia ou que frase motivadora tens a passar para eles? Jamais deixe de sonhar, sonhe com os olhos abertos. Acho que isso é o mais importante, porque todo negócio, toda empresa, ela tem um propósito, ela tem um valor para ser entregue, sendo produto ou serviço para o teu cliente. Então, sempre busque o teu melhor, sempre busque entregar um diferencial e que aquele diferencial possa agregar valor na vida do teu cliente. Acho que esse é o principal propósito de qualquer negócio, de qualquer empresa que vá, né, para o mercado em busca aí de soluções, né? Bruno Valentim, o representante da Sebrae aqui no litoral, e é este o Brasil que eu quero mostrar lá para fora. Muitas vezes não se vê e só se vê o que está padronizado, que é o Brasil. O Brasil não é um adjetivo, o Brasil é um país. Temos a iniciativa do jovem aqui, Bruno Valentim, sendo representante do Sebrae. Veja um exemplo dele, sair de uma ilha, perspectiva para vir para um continente e a perspectiva de abraçar a transformação e uma nova geração que quer um Brasil melhor. Bruno, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Obrigado, João. Eu que agradeço a gentileza. Fico muito feliz em participar do teu programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já já. Então aqui vamos nós a mais uma história. Hoje vamos falar de um vinho, de uma estrutura e de um ilustre que veio para o Chile em 1825. Dom Carlos Alfonso de Pedregal veio para o Chile em 1825 e numa mão a questão do empreendedorismo e do outro lado as cepas secas para a sua cultura e a sua plantação. Estamos a falar de Dom Carlos Alfonso de Pedregal, que veio para o Chile e a vinícola Carta Vieja foi fundada em 1825. Por que é que estamos a falar de Dom Alfonso de Pedregal? Carlos de Pedregal, desde essa altura que fundou essa vinícola, Carta Vieja, está há 7 gerações, há uma média de 180 anos, com a qualidade dos seus 600 hectares no Chile. Esses 600 hectares, desde há 180 anos, estamos a falar de 7 gerações praticamente, está a produzir 95%, digamos assim, da sua produção já está a ser vendida para fora do Chile. Então veem que estamos a falar há 7 gerações, aliás há 180 anos, que está a manter o seu rigor, a sua qualidade e a sua particularidade na qualidade dos serviços que apresenta. Nesse sentido, de falar de Carlos Pedregal, vamos falar de um rótulo que é bem conhecido da parte dele. Vamos falar de um G7. G7 referenciando Seventh Generation. Porquê Seventh Generation? Exatamente porque estava a dizer no início. Estamos a falar de uma família que está há 7 gerações
a produzir qualidade e, como eu disse há pouco, são 600 hectares, dos quais 95% da sua produção é vendida para fora do Chile. Mas vamos falar dessa geração. Essa 7ª geração está nessa produção da Carta Vieja, mas todos os familiares estão incutidos dentro da produção e desta empresa, a qual desempenha cada um o seu papel, marketing, financeiro, relações públicas, para manter essa qualidade e essa fiabilidade na herança de família. Estamos a falar de um Rosé Merlot. Rosé Merlot, lá está, a questão poderemos falar mais à frente da questão do Merlot Rosé, porque o Merlot é uma uva tinta, mas a percentagem de casca usada nesse vinho faz esta coloração própria. Este G7, tá, 7th Generation, está com esse Merlot, que vai puxar tons de uvas frutadas, framboesa, mas uma acidez bem abaixo da média, que vai puxar uma mineralidade muito própria do Chile. Estamos a falar de 12 graus, tá? 12,5 graus de álcool, o que vai fazer uma harmonização muito bem casada com as ostras, peixes e molhos encorpados, também com massa. Mas vamos falar da harmonização clássica, vamos falar dos pratos chilenos com todas aquelas especiarias locais. Então foi a nossa sugestão de Carlos Alfonso de Pedregal, que veio das Astúrias, um espanhol, que se veio aventurar e a plantar cepas no Vale Central do Chile. Estas e outras histórias, lá está, vocês veem no meu YouTube de Uvas e Personalidades. Assim sendo, fiquem-se com esse rosé de Merlot, tá? E até um próximo episódio. Tchau! Alô, João Farrapa! E aí, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui falando, ó, direto do Aquiraz, Ceará, sediando a última etapa do circuito brasileiro de kitesurf. Para nós é um imenso prazer aqui do Hotel Dom Pedro Laguna fazer esse evento, um evento maravilhoso, onde conta com vários kitesurfistas de todo o país, alguns estrangeiros também fazem presente. E aí mandar um abraço para o meu amigo João Farrapas, Uvas e Personalidades. Fique ligado, o nome é bom, viu? Programa incrível, incrível. Uvas e Personalidades. João Farrapa, um abraço, Alexandre Bento, Ceará. Obrigado, meu irmão. Abraço.
Ok, João Gaspar falava de uvas e personalidades. E então agora vamos a ver mais uma parte do serviço que nos foi cedido pelo Vila Real, Hotéis Vila Real. Então o que é que temos na sequência? A questão e a história, digamos assim, do fondue, tá? Com o excelente serviço do restaurante Convés, tá? Na área de base, no térreo dos Hotéis Vila Real, aqui em Caieiras, foi-nos servido exatamente na noite de fondue. Esse serviço muito diferenciado. Então vamos falar um pouco da história do fondue. Fondue, de alguma forma, é o derivativo feminino do francês de fondue, ou seja, fundido. Na questão do fondue é a questão de algo fundido. Tem uma história. Estamos a falar da Segunda Guerra Mundial e a região da Suíça. Exatamente pelo facto da Suíça ter uma área muito predominante montanhosa, ficou isolada, podemos dizer, durante o período da Segunda Guerra Mundial. E os locais, de alguma forma, para se precaverem ou reinventarem a gastronomia na época, porque não poderiam sair para os territórios vizinhos, exatamente para não apanharem com o ambiente de conflito e situação instável que havia nos territórios em redor, estamos a falar então de França, Itália e Alemanha, os locais de alguma forma tentaram reinventar a gastronomia local e criaram o fondue. Tanto que existe o fondue, ou fundido ou misturado, tanto de salgado, tá, de carnes, etc., como de doces. Como aqui no Brasil foi-nos apresentado das mais diversas formas, das mais diversas proteínas. No caso, no restaurante Convés, ali no Hotel Vila Real, em Caieiras, foi-nos servido então de ambas as situações. O fondue de salgado, estamos a falar de carnes, tá? E o doce com chocolate e frutas. Então é assim, basicamente é essa a questão da história do fondue. As harmonizações, já falámos no episódio anterior, no bloco anterior, o que nos foi harmonizado inicialmente com o fondue de carnes e peixe, a questão de um tenuta malucelli. Estamos a falar de, ou como já conversamos, de refugo, da Merlot e da Cabernet Franc. Refusco, perdão, Merlot e Cabernet Franc de um tenuta malucelli. Mas já de seguida vamos ver então como nos foi servido, exatamente com essa harmonização que eu comentei há pouco, e o excelente serviço dos chefes de sala e também o responsável do serviço, o Guilherme, que nos fez a demonstração, os pequenos pormenores e os truques para que na chapa, enquanto quente, será servido ou, de alguma forma, terá que ser consumido de acordo com a maestria, entre aspas, de quem se está a ser servido. Mas vemos já de seguida, então, alguns pormenores daquilo que nos foi oferecido no restaurante Convés, ali no Hotel Vila Real, em Caieiras. Vejam já de seguida. Obrigada. Será que é ruim isso aqui, gente?
Ok, João Carlos Farrapa de Uvas e Personalidades, mais descontraído, tá? uma estrutura, uma postura mais descontraída. Vamos falar da pequena grande experiência que nós tivemos há pouco tempo ali no Hotel Vila Real em Caieiras. O restaurante que ofereceu mais diversos serviços e principalmente um grande diferencial no menu, como também na carta de vinhos. Então hoje iremos falar de duas situações: a harmonização feita com o fondue, tá? De origem suíça, que puxou essa experiência ali para o restaurante, e a harmonização com uma uva muito interessante. Estamos a falar do Ombre Rosso, tá? O rótulo da Tenuta Malucelli. Estamos a falar do Friuli, nordeste de Itália. Então é assim, esse vinho, pela questão da característica diferenciada, tem uma uva que poucos conhecem. Estamos a falar da uva Refusco, tá? Que era produzida até há pouco tempo só na região, lá está a ter a questão de DOC, denominação de origem controlada. A Refusco ajudou muito nessa denominação. Refusco era só uma uva, uma casta de uva que era produzida somente na região nordeste de Itália, na região de Friuli, tá? Então é assim, pela questão de ter características de mineralidade totalmente diferente, foi procurada com bastante intensidade pelos conhecedores, sommeliers e enólogos que gostavam de conhecer todas essas características que a Tenuta Malucelli, através da Refusco, apresentava e, de alguma forma ou indiretamente, provocou um aumento de produção dessa casta, a Refusco. Na Ombre Rosso, que nos foi apresentado ali no Hotel Vila Real, em Caieiras, para harmonizar com o fondue, foi exatamente um blend da Ombre Rosso. De alguma forma foi o blend entre a Refusco, Merlot e Cabernet Franc. Foi uma apresentação muito diferenciada, tá? Tem um aspecto no palato muito interessante, refrescante, com uma acidez bem abaixo da média, tá? Mas todo lá está, estamos a falar de uma personalidade, de uma postura e da mineralidade. Estamos a falar de uma postura da Merlot, da personalidade do Cabernet Franc e depois da acidez mediana, tá? Que lhe deu uma refrescância no final mesmo para um tinto, à temperatura ambiente, apresentado a 13 graus de estrutura de álcool, com uma personalidade muito própria nessa harmonização que nos foi dada para a harmonização com esse fondue, tá? De seguida, vejo exatamente a apresentação que nos foi feita pelo maître de sala Cleverson e seus ajudantes, que de alguma forma mostram o diferencial, a questão de ritual e uma apresentação diferenciada ali no Hotel Vila Real em Caieiras. Vejam de seguida. Geralmente a pessoa diz, até lá é a região, não, é dar um conjunto de condições. Aqui no foco da frente vês isso, vês a região, vês o ano, e a partir daí já vês depois as condições climáticas, a região geográfica. Isso é o terroir, o conjunto está no foco da frente. É um ritual tão bonito, né? Faz seguro. Ok, João Carlos Farrapa de Uvas e Personalidades, e hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação.
o que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e, nomeadamente, o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, tá? E com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se possa passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta de Uvas e Personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima!